Graça e paz a todos. Domingo, 26 de julho de 2020. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que Deus abençoe a todos que estão entrando. Cláudio, Neumann, Felipe Fonseca, o Esquilinho, Guilherme. Acho que a Dilma entrou um pouco antes. Deus abençoe a todos. Vou passar a palavra agora para a Tereza, para dar continuidade à nossa live culto desta noite. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Congregação Batista Rede da Graça. Hoje é um dia especial, não é? Para quem é neto, é um dia especial. Hoje eu lembrei da minha avó Geralda Alves de Bulhões, que para mim fez parte da minha vida e que tenho boas memórias, muitas memórias sobre tudo que ela participou comigo. E eu queria começar o culto orando, não por ela, porque ela hoje já descansa ao lado do Pai, mas quero orar pelas avós que estão aqui conosco, presente, e que podem participar conosco em oração. Curvemos nossas faces e entremos na presença de Deus para falar e entregar esse culto mais uma vez ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado por estarmos aqui na tua casa, porque esta casa se faz casa de oração. Não são as paredes, não são os lugares que se tornam santos. Santo é quando a gente santifica, quando a gente separa um lugar para te adorar. Para tanto, Senhor, quero te agradecer porque temos a oportunidade deste lugar, da nossa casa, ele ser reservado para bendizer o teu nome, para te cultuar, para louvar e entrar na tua presença, Senhor. Senhor, visite, Senhor, todas as avós e avós que estão vendo esta live, Senhor. Que tu possa dar saúde, que tu possa dar tranquilidade, que tu possa cada vez mais abençoar suas vidas, porque já se dedicaram tanto pelos filhos e agora também estão desfrutando da presença dos seus netos. Também, Senhor, eu quero te dedicar esse culto para que tu possa se fazer presente, derramar do teu olho santo, não só para que nós possamos virmos a transmitir esse culto, mas para que as pessoas, Senhor, que estão ouvindo, elas sejam tocadas, elas sejam transformadas, elas sejam agraciadas para ouvir a tua voz. Senhor, se tiver alguém que necessita do teu toque, fala com essa pessoa, Senhor. Se revele para ela, Senhor. Mostre que tu és Senhor, um Senhor misericordioso, um Senhor amoroso, capaz de ouvir a sua voz. E aí dedicamos esse momento, Senhor, mais uma vez, para engrandecer o teu nome. É no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina em nossas vidas. Porque sem Ele, nós não podemos chegar ao teu trono.
É no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós estamos entregando mais uma live devidamente para te cultuar. Amém, amém, Amém. amém. Eu quero começar não com louvor. Nós vamos já louvar, como sempre fazemos em todo domingo. Mas eu escrevi rapidamente, a grosso modo, mas algo que saiu do meu coração para um dia tão especial como é o dia da avó e o dia do avô. Tem muito avô e muita avó abençoado. Eu já sonho e já oro para que um dia Deus me dê a graça de eu ter um neto, no tempo certo, no tempo abençoado por Deus. Não sei se Deus vai me permitir. Aprove a Ele decidir. A gente sonha, a gente ora, mas a realização do desejo dos nossos corações depende do Senhor, porque para Ele é feito todas as coisas e a Ele é dado todas as decisões. Eu oro a Deus, eu oro pelos meus netos, bisnetos e tataranetos que nem conheço ainda, mas a oração não chega em vão no trono. E aí hoje, como é o dia da avó e do vô, eu escrevi algo assim, e diz assim: se a minha avó fosse viva, uma coisa eu iria sempre dizer: vovó, eu tenho muito orgulho do seu ser. E a ninguém eu nunca iria esconder. Seu nome era Geralda Alves de Bulhões. Mulher de fibra, como uma vovó muito carinhosa. Eu, como sua neta, sempre ficava dengosa. Ela era também muito cheirosa. Vovó Gerinha era assim, olhava sempre com ternura e amor para mim. Eu amo você, porque Deus me escolheu para você. E para quem é vó, crie memórias na vida dos seus netos. A vida passa muito rápido para a gente só ser chato. Há muito mais coisas além de bolo no prato. Eu queria o tempo parar e para minha avó Gerinha hoje ligar. Mas no céu, onde ela está, para mim, não pode olhar. Pois na presença do Mestre, ela fica a louvar e a Ele adorar. E eu aqui fico muito alegre, com meu coração a se regozijar. Quero sempre no meu coração de vovó lembrar, e as minhas memórias, com amor e paixão, eu guardo no coração. E para hoje, hoje eu quero para as vovós e os vovôs um versículo deixar, para que vocês venham sempre no coração guardar. Provérbio 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbio 17:6. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vamos... Vovó Carla, vovó Raquel e vovó Nilma estão no ar. Vovó Carla, vovó Raquel, vovó Neuma, que vocês sejam muito abençoadas, não é? Porque é uma dádiva ser vó. E para quem está ainda, e quem vai abrir essa live, e que é vó, e que é vô, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? E aí nós vamos começar a louvar a Deus. E o louvor não é comigo, o louvor não é para mim, o louvor é para o Senhor. Entre na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, que todos que têm fôlego, louve ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor formoso és. Graça e
entra aqui na minha vida. Olha, Jesus, seja aqui o meu Senhor. Olha, Jesus, decide a minha vida. Esse é o primeiro amor. Esse é o amor genuíno. É algo que você dá na primazia para o Senhor. Por isso que nós temos que dizer, vem brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O único amor, verdadeiro, santo, justo e fiel em nossas vidas. Amém? O meu louvor é fruto. O meu louvor é fruto do teu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Você tem coragem de cantar isso mesmo? De viver Meu isso? louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça E da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes se desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. E aí nós cantamos e nós temos que ter noção do que nós cantamos. E nós temos que ter responsabilidade com tudo que a gente diz para o Senhor através do louvor. E tudo que a gente entrega no louvor sobe como aroma suave às narinas do Senhor. Amém? És a nossa estrela da manhã. Socorro, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo o meu ser. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. E hoje, um dia tão especial, também quero cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, quando ela chega e você entende, identifica essa paz do Senhor Jesus, ela inunda o seu ser, ela invade sua casa, ela cresce a sua casa em graça, em misericórdia. Deixa Jesus entrar em seu lar. Diz assim: Jesus, vem aqui. Fica aqui comigo. Jesus, eu quero sentir a tua presença. Jesus, eu quero que tu me escute nesta noite. Jesus, fala comigo. Jesus, transforma a minha vida, a minha mente. Toma conta das minhas palavras. Jesus, eu quero aqui, Senhor, me prostrar diante de Ti. E eu quero aqui dizer a Ti que a minha vida pertence a Ti. E chama Jesus para cultuar. Chama Jesus para falar contigo. E ao mesmo tempo chama Jesus para chegar perto de Ti. Se você tem necessidade de sentir o toque do Senhor, tem um hino que diz assim: basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada verter. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Pede para Jesus te tocar. Porque o toque de Jesus é cheio de amor, de misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. E elas se renovam a toda manhã. Chama para que Jesus toque você. Faz com que pare um pouco. Diz assim: olha, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Olha, continue em espírito de oração. Diga assim: Deus, toca o pregador. Faz com que ele sinta a tua unção. E que ele fale ao meu coração. E tudo que tu colocou hoje no meu coração, que ele se encha da tua unção. E que ele repasse através da palavra o que eu preciso ouvir. Medite na palavra de hoje. Quero aqui terminar orando, entregando o culto a Mário, que ele que é o ministro, para que Deus possa derramar o óleo santo. Não para que ele seja especial, viu? E nem que você veja ele como especial, nem adorar, não. Mas quando Deus derrama da sua unção, nós somos boca de Deus na terra. Aleluia. Nós somos instrumentos de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Quero aqui, Senhor, entregar este momento da palavra para Mário, Senhor. Senhor, usa teu servo, Senhor. Que ele se concentre, sendo boca tua na terra. Que tu possa enchê-lo do teu Santo Espírito. E que as pessoas que estão ouvindo através dessa live, Senhor, elas sejam tocadas, sejam transformadas, que tu chegues, Senhor, com a tua misericórdia, e que elas não terminem essa live, de ouvir essa live, da forma como iniciaram. É tudo isso que eu te peço. Visite os lares agora, Senhor. Entre, porque tu tem autorização para entrar. Se faça presente perto de todos que estão ouvindo em cada lar, porque tu és onisciente, onipresente e onipotente. Tu tem o poder de estar aqui e estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Para tanto, Senhor, visite cada lar que está ouvindo esta live, Senhor. É no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Vou entregar a palavra para a Mãe. Amém?
boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor a todos. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho. A palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E esse é um prazer que temos, uma honra muito grande de podermos anunciar o Evangelho. A nossa capacidade vem do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nesta hora eu oro também, para que o Espírito Santo contagie o seu coração, sua mente, para receber a palavra do Senhor. Conforme está fixado aí, o texto hoje está em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Uma das mais importantes declarações de Jesus em toda a Bíblia. João, capítulo 6, versículo 35. Jesus declarou assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Que essa palavra possa ser uma palavra de bênção, de restauração e de salvação na vida daqueles que estão ouvindo essa live neste dia e nesta hora. Amém? Amém. Esta declaração de Jesus é a primeira das 7 declarações de identidade de Jesus. O Evangelho de João retrata esses sinais que Jesus passou, declarou ao longo do Evangelho inteiro. Os 7 eu sou de Jesus. O primeiro eu sou, que é eu sou, a sua identidade, ele se apresentando para a multidão. Antes de falarmos um pouco mais, na sua identidade, consta que você é um servo do Senhor? Consta que você é um discípulo do Mestre Jesus? Então hoje você vai ouvir a primeira declaração de identidade de Jesus, extraída no Evangelho de João, que foi esta: eu sou o pão da vida. Amém? Ele fez 7 declarações de identidade. Nós vamos nas próximas lives, a cada domingo, passarmos por essas 7 declarações. Aqui neste capítulo ele disse assim: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, a segunda identidade de Jesus. A terceira identidade de Jesus, ele falou assim: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 9. Ainda nesse mesmo capítulo, Jesus fez a 4ª declaração de identidade, que ele falou assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor que cuida das ovelhas. A 5ª identidade de Jesus, ele diz lá no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. A 6ª declaração de identidade está no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a 7ª declaração de identidade de Jesus, que está no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Amém? Nosso desafio é sermos discípulos desse homem que fez essas 7 declarações de identidade. Você está preparada para ser discípulo, o discípulo de Jesus? Para entender a primeira declaração de identidade, precisamos entender todo o capítulo 6 de João. Eu li apenas o versículo 35, quando ele chegou e disse: eu sou o pão da vida. Por que Jesus fez isso? Tudo começa no capítulo 6, logo no início,
quando Jesus ele vem de Jerusalém, vai para o norte, vai para a Galileia, e lá ele vai para o mar de Tiberíades, e junto ao mar ele senta e com seus discípulos se aproxima com ele uma grande multidão. A Bíblia diz aqui em João que só homens eram 5.000. Ele manda todos sentar. E pergunta a um dos discípulos, a André, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Aí o discípulo André disse, Senhor, nem mesmo com 200 denários de pão seriam suficientes para alimentar essa multidão que está aqui à nossa frente sentada. Mas o outro discípulo, André, chega para Jesus e diz, olha Jesus, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não é suficiente para tanta gente. Jesus pede que façam, que todos se sentem, pede esses pães e esses peixinhos, tendo dado graças, ou seja, tendo orado, falado com o Pai, distribuiu entre eles igualmente os pães e os peixes, tanto quanto queriam. E todos se fartaram e sobraram 12 cestos. Grande milagre, o milagre das multiplicações dos pães e peixes. Aliás, é o único milagre escrito nos evangelhos que está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao fazer isso, aquela multidão olhou para Jesus e disse assim, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo disto, que estavam se aproximando dele com a intenção de fazê-lo rei, ele sai daquele lugar e vai para o outro lado do monte. E de lá, junto com os discípulos, ele navega em um barco. Ele antes anda sobre o mar, deixa que os discípulos na frente estivessem indo, depois ele segue e os acompanha. E vai para a cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, que é também ali junto ao mar de Tiberíades, Jesus vai para a sinagoga. Só que aquela multidão ficou muito eufórica, muito admirada com aquele milagre que acabara de ocorrer e foi atrás de Jesus, pegou os barcos também, fez o trajeto para chegar navegando até Cafarnaum. E ao chegarem lá, tiveram um diálogo com Jesus. E nesse diálogo, Jesus faz a sua apresentação de identidade, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus realizou muitos milagres. Jesus realizou muitas curas. Jesus libertou pessoas demoníacas. Mas ele não fez tudo isso em si mesmo, ou não como um fim em si mesmo, mas todos esses atos de Jesus, todos os milagres, todas as curas, todas as libertações que Jesus fez, tinham um propósito. Jesus curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, fez grandes milagres, mas não fez isso o tempo todo. Quando Jesus fez com um propósito. Quando ele multiplicou esses pães e peixes, ele fez com um propósito. E o propósito era anunciar àqueles que estavam ali se alimentando que ele era, na verdade, o pão da vida. O pão que dá vida eterna. Esse era o propósito de Jesus. Mas aquela multidão não entendeu assim. Aquela multidão pensava que estava diante de um novo Moisés. Aquele que orou e fez cair pão do céu quando os pais daqueles judeus estavam no deserto. Eles estavam diante de... pensavam assim, estamos diante de um outro profeta. Será que é o profeta que esperamos, libertador de Israel?
Então a multidão passa a dialogar com Jesus, a interrogar Jesus, e faz uma série de perguntas. Nunca foi fácil para Jesus fazer as suas declarações de identidade. Todas as vezes que Jesus declarou, eu sou, e essa declaração incomodava muito os judeus, porque somente Deus é que poderia declarar, eu sou. No Antigo Testamento, isso está diversas vezes registrado. E havia uma recomendação da lei, registrada em Levítico dizendo que aquele que, Levítico 24, 11 a 14, blasfemasse dizendo eu sou, seria punido pela lei e morto. Então Jesus fez uma declaração que a princípio incomoda os líderes. Eu sou. Mas o povo faz a primeira pergunta a Jesus. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Porque eles não viram quando Jesus saiu do mar, junto ao mar, e foi para Cafarnaum. Jesus, sabendo o que se passava no coração e mente daquelas pessoas da multidão, foi contundente na sua primeira resposta. Eu colhi aqui 6 perguntas e 6 respostas de Jesus, para que aí ele pudesse apresentar a sua primeira declaração de identidade. A essa primeira pergunta da multidão, Jesus olhou para eles, o coração e mente deles, e disse: então preste atenção a essa declaração de Jesus, que pode ser algo para você também. Em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque o Deus, o Pai, confirmou no seu selo. Diante dessa resposta de Jesus, já percebeu que eles estavam procurando Jesus, para que Jesus continuasse fazendo um milagre como aquele, uma espécie de, poxa Jesus, monta uma padaria no deserto e transforma em pães e peixes, multiplica pães e peixes todos os dias para saciar nossa fome. Eles fazem uma segunda pergunta a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Já que Jesus falou assim, trabalhem não pela comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. E eles perguntaram: que faremos para realizar essas obras de Deus? Aí Jesus responde, segunda pergunta, segunda resposta: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Aí eles fazem outra pergunta, a terceira pergunta nesse diálogo. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? E o que o Senhor pode fazer? Aí eles vão lembrar de Moisés quando fala assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Diante desse questionamento, Jesus olha para a multidão e responde: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes deu o verdadeiro pão foi o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles estavam vendo ali que Jesus estava falando algo muito maior do que o profeta fizeram, os pais primitivos de Israel fizeram no deserto para a conquista da terra prometida. Então eles fizeram a quarta pergunta a Jesus. Disseram: então, Senhor, dá-nos esse pão para a vida eterna. Aí Jesus faz a declaração lida no início. No meio do diálogo é que Jesus apresenta a declaração: eu sou o pão da vida.
quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E ele acrescenta, porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nesse momento, duas palavras de Jesus incomodaram bastante a multidão. A primeira, a declaração, eu sou. Ele se colocando na mesma condição de Deus, o Pai. E segunda, ele ter declarado, eu desci do céu. Porque aí eles fizeram a quinta interrogação a Jesus. Veja que não foi fácil Jesus declarar a sua identidade, a sua primeira identidade. Então eles fizeram a quinta declaração a Jesus. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus. Porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é o Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, eu desci do céu? Aí Jesus responde, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Em verdade, toda vida que Jesus repete a palavra, em verdade, porque ele está dando uma enorme importância ao que ele vai falar na sequência. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Você crê em Jesus mesmo? Que tipo de discípulo você é? Você é esse discípulo aqui, desse povo, um discípulo multidão, ou discípulo verdadeiro? Ele diz novamente, segunda vez, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, se referindo a Moisés, comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo. Ele faz agora uma outra declaração mais profunda. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu te darei, eu darei a minha carne. Este pão que eu darei é a minha carne. Ou seja, ele estava dizendo sobre sua missão de morrer na cruz. Então, a sexta pergunta da multidão diante das declarações de Jesus. A multidão disse assim, então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a própria carne para comer? Eles ainda não tinham entendido a missão de Jesus. Aí Jesus responde pela sexta vez. Em verdade, novamente dando amplitude à sua resposta. Em verdade lhes digo que se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os seus pais comeram no deserto, e mesmo assim morreram. Mas quem comer este pão, que sou eu, viverá eternamente. Amém? Amém. Que palavras de Jesus! Que palavras de Jesus! Elas foram tão impactantes que na sequência do capítulo, estes discípulos disseram assim, versículo 60, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mais à frente, a multidão diz assim, diante disto,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus olha para os 12 que ficaram, olha para eles e diz: será que vocês também querem se retirar? Vão ficar? Todos os outros foram embora. Será que vocês também não querem se retirar? Qual é o pão que você quer? É o pão do maná para saciar sua fome física? Ou é o pão do céu que lhe dá a vida eterna? O verdadeiro Jesus, ele concede o pão espiritual. Mas as religiões estão pregando aí, muitas delas, o pão do maná do deserto, buscando atender desejos materiais, temporais e deste tempo presente, com a fé cega, só voltada para uma vitória agora, aqui e agora. Por isso que o discurso de Jesus foi duro e a multidão se retirou. E Jesus olha para os discípulos, ficaram os 12, vocês vão ficar também ou vão se retirar? Aqueles discípulos que foram embora, a multidão, trocaram o pão essencial por aquilo que era supérfluo na vida deles, ou seja, a sua cobiça e a falta de fé. Jesus fala assim: vocês rejeitaram o pão da vida, mesmo tendo visto de forma tão clara. Agora eu entendo que nós hoje pecamos duplamente, mais do que aquela multidão que foi embora. Porque sabemos dessa história. Temos a experiência da história do povo de Deus até aqui. E mesmo assim, grande parte das pessoas vão às igrejas, aos templos, buscando o pão do maná do deserto. E não o Jesus, o pão da vida. Ele disse assim: eu sou o pão. Como eu posso ter esse pão? É buscando um relacionamento com comunhão com Jesus em adoração. É um pão que não resolve as nossas circunstâncias presentes, mas resolve o nosso futuro, a nossa salvação, a nossa vida eterna em Jesus. Este é o pão. Se tirassem o pão do deserto, o pão do maná da igreja, e só falássemos do pão do céu, você continuaria nesta igreja? Há muitas igrejas, inclusive, pedindo sacrifícios às pessoas, ofertas, e dizendo que Jesus é obrigado a lhe abençoar pelo sacrifício que você faz. Isso é buscar o pão do deserto e não o pão do céu, como Jesus declara. Jesus é o verdadeiro alimento espiritual. Amém? Amém. Religião não preenche. Filosofia não atende. Psicologia não resolve o seu problema. A ciência também não tem solução. Somente Jesus é que nos alimenta com a sua presença e com a sua palavra, preenchendo o vazio existencial existente em nossa alma. O fato de Jesus dizer: eu sou o pão da vida, ao invés de causar profunda comoção no coração daquela multidão, causou uma forte incredulidade e murmuração. Porque eles queriam Jesus que multiplicasse pães mais e mais e mais e mais. Queria que Jesus montasse uma padaria ali na Galileia. Mas não queriam um Jesus que se declarasse Deus e se declarasse: eu sou o pão vivo, e que com a minha morte, com a minha carne, todos seriam saciados para a vida eterna. Você já comeu desse pão?
o pão da vida eterna ou está procurando o pão do maná? Hoje nós podemos fazer diferente. Podemos receber esse pão da vida. Podemos receber Jesus em nosso coração e ter nossa fome espiritual saciada. Ter a nossa vida em Jesus, nos alimentando espiritualmente. Como eu devo me alimentar de Jesus? Vindo a Ele com contrição e fé. A Jesus com contrição e fé. Vá a Ele reconhecendo que Ele é eu sou. Que mata a fome e sacia a sede espiritual. Porque essa declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo, ela nos dá satisfação completa. Ela nos dá proteção permanente. Ela nos dá vida eterna agora. E ela é uma certeza da ressurreição de todos aqueles que viveram como discípulos de Jesus. É isto que a palavra está dizendo. Não busque o que é perecível. Busque o que é eterno, o que é espiritual. Essa é a nossa palavra no dia de hoje. No dia de hoje. Que o Senhor possa lhe abençoar e guardar o seu coração. De modo que você seja de fato um discípulo do Jesus, o pão da vida. E não um discípulo do Jesus, o maná do deserto. Que é pregado em muitos lugares. A prosperidade, a vitória em Jesus é espiritual. Ele não disse aqui em momento nenhum, eu sou para resolver o seu problema material. Ele disse, eu sou para lhe dar vida eterna. Foi isso que ele disse aqui. Eu sou o pão vivo. Então, receba e viva esse Jesus, que é o pão vivo, o pão do céu. O verdadeiro pão que veio do céu. Assim, Jesus fez a sua primeira declaração de identidade. Eu sou o pão da vida. Que possamos ser alimentados por Jesus. Hoje e sempre é a minha oração em nome de Jesus. Vou chamar aqui Tereza. Deus abençoe a todos. Para fazermos a finalização desse encontro. Deus possa abençoar você nesta hora. Se houve algum pedido de oração, que ela possa aqui retratar, dizer, possamos orar nessa hora antes de encerrar. Quero fazer de forma diferente hoje. Feche os seus olhos e escute a letra dessa canção. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e das trevas me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Amém? Amém. Vamos terminar o culto com a oração para que Jesus toque com a sua mão santa em você. Onde você precisa que haja o toque da mão de Jesus? Fala para Ele. Diz para Jesus. Diz para Jesus. Curvemos nossas faces, fechemos os nossos olhos para orar, para encerrar essa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado
por essa palavra tão preciosa, porque o teu Filho amado veio através de ti para ser o pão da vida, o pão que nos sacia, o pão que nos completa, o pão que nos transforma. Que Jesus possa nos tocar todos os dias, Senhor. Usa, Senhor Jesus. Que tu possa visitar todas as casas. Que tu possa ouvir agora as súplicas dos teus santos. Santos não porque são imaculados, mas porque hoje decidiram se separar para te cultuar e bendizer o teu nome, Senhor. Chegue nas casas, nos lares, nas famílias, nas suas necessidades, sejam espirituais, físicas, materiais, mentais, nas suas necessidades, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de entrar na tua presença. Quero aqui, Senhor, agradecer pelo teu imenso amor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, transforma-nos. Obrigada por tudo. É no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, como foi dito, sem a qual nós não podemos chegar em ti. Mas é no nome dele que eu te peço. Amém, amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Alvo mais que a neve, se esse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Cristina, continua cantando, eu vou me posicionar aqui. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Uma semana abençoada. Algo que é muito mais alvo do que a neve. Diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes 8, verso 9, diz assim: sejam alvas as tuas vestes, para que não falte o óleo sobre a tua cabeça. E a canção por isso que diz: alvo mais que a neve. Nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Todo pecado mais alvo que a neve serei. Uma semana abençoada na presença doce e santa do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém e amém.